frio e em nome de farmácias associadas Delta Sul e de Teseus 30, nós estamos com variedade especial com a presença do CREAS aqui, que nos traz alguns detalhes com relação às atividades que essa entidade realiza aqui junto à nossa comunidade. Já ouvimos aí a secretária Cleuci, que nos deu uma visão mais ou menos geral da atividade do CREAS. A Carla, a Miriane e a Franciele falaram sobre o dia a dia do CREAS. E a última foi a Franciele colocar, mas ela estava comentando que queria complementar com alguns detalhes ali com relação aos serviços, às atividades, às ações que o CREAS oferece à comunidade. Pois não, Franciele? Em primeiro lugar, a gente quer destacar e frisar muito a nossa comunidade, as pessoas que são atendidas pelo nosso serviço, que, como somos profissionais, graduadas, temos o sigilo e a ética profissional em primeiro lugar. Uhum. Claro que a pessoa vai lá, vai expor sua situação, e às vezes são situações muito delicadas, principalmente quando a gente fala de violência. Em qualquer idade, dentro daquela família, são situações muito delicadas e que a gente vai ter que fazer uma escuta atenta, mas que sempre, sempre mesmo o sigilo vai estar resguardado e que documentação do nosso serviço só sai a mando da juíza. Então, se a juíza solicitar algum relatório, sim, daí a gente tem a obrigação de responder. Porém, a gente jamais vai fazer publicidade de quem vai lá, nomes, a gente fala em números, números gerais, números de atendimentos, mas sempre a gente resguarda o sigilo. Um outro detalhe que a gente vem conversando sempre que tem a oportunidade é que a gente atende todos os conselhos. Nós temos vários conselhos no nosso município, mas temos atendido principalmente o Conselho do Idoso e o Conselho Tutelar. E o que a gente visualiza atendendo essas demandas, essas pessoas que vão até nós? Que as pessoas confundem muito o que é o Conselho do Idoso e o que ele deve demandar, realizar na comunidade, e o que é o Conselho Tutelar, que tem uma lei própria, que já está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem lá todas as suas características, seus critérios, sua demanda e sua autoridade, porque o Conselho Tutelar é uma autoridade falando de criança e adolescente. Então, o Conselho Tutelar tem atribuições bem mais palpáveis em termos de realizar ação. Se visualiza uma criança em negligência, vamos citar um exemplo, né? Abandonada, ele tem autoridade de fazer algumas ações documentais, acionar a juíza, acionar o Ministério Público, acionar a equipe do CREAS. Ele tem essa autoridade. O Conselho. O Conselho Tutelar. Porém, o Conselho do Idoso não é dessa forma que age. O Conselho do Idoso, ele vai dar um suporte para as ações que já ocorrem, olhando para esse idoso no total. Se tu for lá pedir uma ação pontual do Conselho do Idoso, o que o Conselho do Idoso deve fazer? Encaminhar para o CREAS. Então, às vezes a gente orienta assim, se a pessoa às vezes tem muita angústia de falar daquela situação que está ocorrendo com o idoso. Se a pessoa entende de ir no Conselho do Idoso, ok, vai ser muito bem atendido lá. Mas, se quiser ir direto no CREAS, porque depois essa demanda vai ir para nós. Nós estamos lá também para receber e acolher essa informação. Eu até costumo dizer, é uma denúncia. Eu fico pensando nesse termo denúncia, porque nós não vamos investigar. Nós vamos acolher aquela informação, porque o nosso dever como sociedade, como pessoas dessa comunidade, se visualiza, seja vizinho, seja familiar, qualquer pessoa passando por uma violação de direitos, seja ela abandono, negligência, violência, o nosso dever é informar aos órgãos competentes. E um dos órgãos competentes que tem técnicos para, então, fazer esse acompanhamento e, se for necessário, fazer os encaminhamentos é o CREAS.
Bom, só para clarear, na questão do adolescente, do jovem, do adolescente, pode também ser direto para vocês ou precisa ser primeiro no conselho para depois ir para vocês? Primeiro no conselho então, tutelar. Então, o que for do conselho tutelar, primeiro aciona o conselho tutelar, entra em contato com o conselho tutelar. Já na questão do idoso, aí sim pode ser diretamente com vocês, não há necessidade do conselho. Se quiser com o conselho, tá bom, não tem nenhum problema. Sim, o conselho é formado, tem toda a sua equipe, o conselho do idoso, assim como o conselho tutelar. Porém, existe uma diferenciação legal na lei muito grande entre um órgão e o outro, principalmente nas ações. Perfeito. Então, o Conselho Tutelar, ele tem muitas ações já discriminadas na lei do Estatuto da Criança e ele pode fazer até algumas advertências por escrito se aqueles pais, se aqueles guardiães, os guardiãos da criança, do adolescente, não estão cumprindo com a sua responsabilidade. Perfeito. Já o Conselho do Idoso já não vai ter essa ação. E tem uma certa lógica, porque a criança ou adolescente ainda não está independente, não tem iniciativa das suas ações legalmente. Já o idoso já é uma pessoa capaz, que realiza e tal. Tem lógica nesse raciocínio. Bem, nós estamos conversando com o pessoal do CREAS e eu pedi no intervalo anterior, no final do bloco anterior, para a Carla nos trazer alguns números com relação a dados, a ações ou atividades que eles realizam mais intensamente lá, com mais comuns acontecerem lá. Carla, que número você tem aí com relação aos atendimentos que o CREAS realiza em Tupaciretá? Miguel, assim, eu trouxe um pouquinho dos dados do ano passado e os dados referentes até esse ano, porque a gente tem esse controle também, onde é passado mensalmente a secretária Cleuci, para que também o prefeito possa ter esse acompanhamento de números, né? O ano passado, de determinações judiciais, de como a gente colocou, o quanto a gente trabalha em parceria com o Ministério Público e com o Fórum, a gente realizou 133 avaliações e acompanhamentos vindos daqueles dois órgãos. E neste ano nós já atendemos 77 solicitações. Aqui eu falo envolvendo famílias e individuais. Então, desses 77 processos, demanda muito trabalho, os atendimentos psicossociais, as visitas domiciliares, que no ano passado a gente realizou 157 visitas domiciliares e neste ano já realizamos 82. E o ano passado nós fizemos 335 atendimentos individuais e familiares, não contando os grupos, e este ano a gente já ofertou 172 atendimentos individualizados. Então, são alguns dados que a gente tem, e também adolescentes. O ano passado nós tivemos 7 adolescentes em medidas socioeducativas e esse ano nós temos os 6, e os 6 estão participando do nosso grupo. Isso é muito importante, porque a forma que a gente agora também coloca, a gente tem percebido que 100% dos adolescentes estão cumprindo a medida, então isso é importante. E um dado importante que a gente traz para a comunidade é que no ano passado o CREAS atendeu 51 idosos e suas famílias. E neste ano nós já estamos com 31 casos em acompanhamento. Alguns já foram atendidos, outros continuam, uns semanais, uns mensais. Cada família se atende conforme a necessidade que a equipe e a família necessita. E um dado também que a gente traz importante, que a gente percebe que as pessoas ficam um pouco surpresas, porque acham que essas violências ocorrem só nas grandes cidades. O ano passado chegou até o CREAS 9 casos de abuso sexual no município e neste ano chegou 5 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então são dados que existem, o nosso município existem muitos casos. E a gente pede muito a compreensão e o suporte da comunidade, porque é das denúncias, as informações chegando aos órgãos competentes, ao CREAS, ao CRAS, às redes, aos postos de saúde, aos conselhos, principalmente o Conselho Tutelar. As informações têm que chegar para que a gente possa tomar alguma
alguma prevenção ou a dar esse suporte, esse acompanhamento. Porque a gente percebe que às vezes as pessoas demandam algo que não foi feito para nós e que aquilo tem que ser de forma imediata e às vezes as coisas não funcionam assim. Então é importante passar essas informações e a gente tem que ter um cuidado, porque a nossa comunidade, a nossa cultura, as pessoas são muito de julgar sem antes entender o que está se passando por trás daquele comportamento, daquela atitude. E é isso um dos pontos que a gente procura ter esse cuidado, porque nós não temos esse papel de julgar, nós estamos ali para acolher, mesmo que houve um erro, uma falha e que desestruturou aquela família por algum fator ou por algum conflito, o nosso trabalho não é julgar e sim ouvir a demanda e potencializar essa família para poder nós diminuirmos esses números, até porque aqui no nosso município tudo é judicializado. Qualquer problema que eu tenho, eu levo lá para a juíza dizer o que eu tenho que fazer na minha vida e o que eu tenho que resolver. E a gente tem que se dar por conta que nós, seres humanos, temos as respostas e nós temos que procurar dialogar mais, conversar mais, ouvir mais as outras pessoas, os membros das nossas famílias, que seria o caminho para a gente diminuir esses problemas e não largar tudo para o promotor e para a juíza como se eles têm as respostas para tudo. Porque sempre, numa audiência, um vai sair... vai ter a sua resposta atendida e outro não, né? Uhum. Então, a gente sempre coloca que a gente quer isso, assim, potencializar aquilo que as pessoas têm de melhor para poder resolver seus próprios problemas. Perfeito. Bem, eu estava conversando com elas aqui e o tempo já de ação do CREAS em Pancetã é de cerca de 10 anos. E a Carla e a Miriane têm acompanhado esse período todo, né? O que vocês podem nos relatar nessa experiência? O número de atendimentos, pelo que a gente está percebendo, tem crescido, né? E isso é uma busca maior pelo suporte do CREAS, ou nós estamos hoje tendo mais problemas do que tínhamos anteriormente? Como é que vocês avaliam essa questão desse crescimento do número de atendimento do CREAS nesse período aí? Realmente, Miguel, eu acho que as pessoas estão começando a olhar para si, para os seus problemas, né? Sempre existiu, a violência é uma questão que é histórica, ela sempre existiu, mas hoje as pessoas estão se empoderando para resolver as suas questões. E também tendo mais conhecimento do serviço, entendendo que lá ninguém vai estar julgando, lá ninguém vai estar dizendo que está certo ou que está errado, e sim vai estar ouvindo e acolhendo essas famílias para que elas próprias, como já disse a Carla, consigam resolver, né? Lá hoje nós olhamos a família na centralidade, no todo. E eu acredito que hoje a busca está sendo maior. Uhum. Bem, com relação à questão das mulheres, que a Franciele levantou ali, assim, o grupo GAN, que vocês chamam, né? Que tipo de problemas são mais apontados e por que você comentou, Franciele, de que ainda não é tão... vocês imaginam que tem mais casos do que são relatados? O que será que a sociedade... Por que a sociedade faz assim? E qual é o maior problema que aparece lá, no GAN? No GAN aparece muito essa barreira de ser visto pela sociedade. Eu sou esposa de fulano, como que vão falar de mim? Então, esse julgamento que vem da sociedade também é histórico, né? O papel da mulher na sociedade. A gente vem de uma caminhada de busca de direitos para a mulher muito grande. E essa busca de direitos versus a continuidade de violências. Porque a violência contra a mulher é uma ação que sempre existiu, sempre, só que antes a mulher não tinha seu espaço. Ela não tinha grupo, ela não tinha técnicos que iam ouvir. Então, eu realmente tenho que me calar, porque eu não vou conseguir sair sozinha. Existem várias barreiras, existe a potência que a mulher às vezes não está no mercado de trabalho, que hoje
a gente está buscando também superar, e por isso muitas oficinas, muitas que são justamente para essa mulher, mas esse olhar da sociedade ainda existe muito, impera muito o machismo, onde o homem era o seu fulano, então existe essa cultura ainda que está aos poucos. Eu costumo dizer que a prevenção é muito importante, porque nós queremos que os adolescentes, que as nossas crianças visualizem talvez um mundo diferente, e para a mulher esse fator é principal, porque a caminhada da mulher é muito devagarinho. A gente conquistou muitas coisas, porém existe essa violência que a gente vê aí, números de feminicídio, que é simplesmente matar a mulher porque ela é mulher. E daí, principalmente pelo seu companheiro. O feminicídio vem geralmente do companheiro. Então, existem muitas barreiras para serem rompidas. E a gente sabe, como técnicas, que essas barreiras são difíceis. E às vezes existe aquele sinônimo... quem sofre violência doméstica, que a gente chama, é aquela mulher humilde, naquela casa pobre, naquele bairro pobre. Não, está em todas as classes sociais, em todas as casas. Porém, eu às vezes não consigo, eu tenho desafios muito grandes para sair, para ir lá conversar com a Carla, que é psicóloga, conversar com a Miriane, que é assistente social, que vão me ouvir e vão ver onde que eu posso potencializar para estar saindo daquela situação. Perfeito. E na questão do adolescente, vocês também comentaram de que, em alguns casos, há o retorno, o adolescente retorna lá. Existe um percentual de recuperação, digamos assim, de adolescentes infratores, ou que cometam algum tipo de ato ilegal, ou que não é aceito pela sociedade, e é recuperado? A gente percebe que a gente vem há tempo já acompanhando os adolescentes, e a metodologia, a forma que nós acompanhava esse adolescente e a sua família, no trabalho mais braçal de alguma atividade que eles têm uma carga horária determinada pela justiça, a gente visualizava que isso tinha uma resistência muito grande, os adolescentes não vinham. Muitos, às vezes, acabavam sendo encaminhados para a fase em Santa Maria. E a gente, então, observa que após essa outra proposta de trabalho, onde realmente ali se trabalha o eu de cada um e as potencialidades desse adolescente, que por mais erro que tenha cometido, o ser humano ele tem coisas muito boas para oferecer. E isso é um dos pontos que a gente potencializa no grupo. E a gente, além disso, oferece também algumas oficinas no Corujinha para que eles complementem a sua carga horária determinada pela juíza. E a gente percebe, então, que hoje, dos 6 adolescentes que a juíza encaminhou ao setor, os 6 estão fazendo. Então, para nós, isso a gente visualiza como um dado muito importante, e inclusive eu estou numa formação pelo Estado e coloquei até para o grupo assim, eu espero que o município de Tupanciretã não tenha nenhum adolescente em Santa Maria, porque se isso ocorrer é porque a rede aqui está funcionando e nós estamos trabalhando com esses adolescentes de forma efetiva. Houve uma mudança, então, nesse Exatamente. Isso faz tempo isso, cara, que mudou. Na verdade, veio depois que a gente teve a oportunidade de fazer essa formação nas práticas restaurativas. A Fran também teve esse momento, e aí ela chegou para trabalhar conosco no ano passado, e aí, conforme o que eu e a Miri já vínhamos acompanhando há tempo, a gente... foi renovando algumas coisas dentro do serviço, e a gente viu que essa metodologia de trabalho está nos trazendo resultados muito positivos. Que bom, ótimo, né? Muito bom. Bom, nós estamos com 10 horas e 11 minutos, a gente está com um programa especial hoje tratando do CREAS, aqui com a presença de profissionais que atuam nesse segmento e também da gestora dele, a Cleuci Braz de Souza, que é a secretária de Desenvolvimento Social e Habitação do município, que nos trouxe a oportunidade de ampliarmos um pouco mais as atividades que o CREAS realiza aqui em Tupanciretã. Ele está comemorando 10 anos agora, foi em 2009, né, que foi iniciou as atividades, e agora já está com 10 anos de atividade aqui em Tupanciretã, cada vez se aprimorando mais. Você viu o relato aí de algumas melhorias, de algumas ampliações, tem a questão do Corujinha, tem a questão de outras formas de se atuar nessa rede,
que traz benefícios à sociedade como um todo. Eu quero agradecer a Franciele, a Miriane, a Carla pela presença. Não sei se gostariam de complementar com mais algum detalhe, senão eu vou passar a palavra para a secretária concluir. Mas, Miriane, gostaria de colocar mais algum detalhe? Só para complementar, Miguel, que a gente gostaria de colocar que o CREAS também atende dentro da alta complexidade a casa de passagem, a unidade onde a gente acolhe as crianças, né? O Conselho Tutelar acolhe, e o município, então, passa a ser o guardião e faz todo o atendimento e o acompanhamento dessas crianças, que também é acompanhado por nós lá pelo CREAS. Perfeito, muito bem. Secretária Cleuci, mais algum detalhe para a gente concluir a participação do CREAS na manhã de hoje aqui, por favor? Miguelzinho, eu acho que as colegas colocaram muito bem a questão técnica e do trabalho, do dia a dia do CREAS, e era esta a finalidade. Eu espero que tenhamos contribuído para a comunidade ter uma visão diferenciada, para melhor se encaminhar aos serviços do município, e a intenção é essa, nada mais é do que informar. Acho que um povo bem informado, uma comunidade bem informada, vai se empoderar, vai ter a sua cidadania plena, e é para isso que nós estamos aí, para qualificar cada vez mais o trabalho. E realmente, como as colegas colocaram ali, nós conseguimos avançar em vários aspectos. O concurso público, saliento aqui, que foi de extrema importância para a nossa assistência social, porque desde o momento que nós tivemos as novas concursadas, nós conseguimos engrandecer esta equipe. O trabalho era muito bom, mas nós conseguimos colocar uma força maior dentro daquelas duas equipes. Então, assim, eu acho que é um trabalho em conjunto realmente, né? A administração municipal trabalhou arduamente para conseguir chegar até este concurso, que não foi fácil, porque todos sabem que nós tínhamos um índice de folha bem elevado. Nós trabalhamos muito, toda a administração, no sentido de conseguir ter condições técnicas para a realização do concurso, o qual foi de muita importância para qualificarmos a rede de atendimento. E acho que, tenho certeza que quem ganha com isso é a comunidade, porque hoje nós estamos, assim, trabalhando cada vez mais na formação continuada da assistência social. As colegas estão tendo oportunidade de se qualificar, de melhorar a maneira de fazer a escuta, né? Porque a escuta no CREAS, no CRAS, na assistência como um todo, é muito mais do que só escutar e ouvir. É uma escuta qualificada, é técnica, né? São pessoas preparadas cada vez mais para isto. Então, acho que é importante a comunidade ter essas informações, espero que tenhamos contribuído, até para aproveitar melhor o que o município está oferecendo, para não perder tempo, né? Para dinamizar a sua energia, para ir no lugar certo. Então, é esta a intenção, é informar para o cidadão ter mais condições de acessar os equipamentos que nós temos hoje em nosso município. Então, eu acho que realmente o que eu gostaria de salientar é que a equipe técnica do CREAS também não faz nada sozinho, porque eles precisam de todo um suporte, de todo um aparato, o qual a gente trabalha em um todo, né, como a secretaria, desde o ambiente, né, nós conseguimos, com o esforço da administração, realocar o CRAS ali ao lado do posto de saúde, no antigo posto de saúde, ao qual ele ficou muito bem equipado ali, tem espaço para escuta qualificada, para o sigilo, né, para respeitar o cidadão como um usuário que merece. Então, toda essa logística a gente faz com muito trabalho, com muito cuidado, com muita economia, e todo esse aparato a gente consegue porque o trabalho é em equipe. Então, eu gostaria de salientar esse esforço conjunto, e, inclusive, aproveitar para, em nome de todas as coordenadoras, né, que é a Juliana do CRAS, a Isa no Corujinha, a Carla no CREAS, né, a Elaine na Secretaria, o Mário na Habitação, em nome desses coordenadores, fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe da Secretaria, porque realmente lá, desde a pessoa que faz o cafezinho, que faz a limpeza da sala, do estagiário, todos têm o mesmo valor, né? O trabalho é um trabalho em conjunto e tem que ser cada vez mais qualificado, né? Então, nosso agradecimento a todos.
Também o trabalho em rede, né, colegas, que a gente sempre está fortalecendo o trabalho na rede do município, né? É com a rede da educação, é saúde, é CAPES, é Conselho Tutelar, é Ministério Público. Então, realmente o compromisso não é da secretária, não é da equipe técnica, e sim é de todos nós para melhorar cada vez mais o nosso município. Então, muito obrigada pela oportunidade, Miguelzinho também. Muito importante esse espaço que vocês nos colocam, porque muitas vezes assim a pessoa não sabe nem para onde se dirigir, né? E a maioria das pessoas não sabem o que realmente acontece lá, né? Não é simplesmente uma ação social do imediatismo, é um trabalho muito sério, muito profissional, né, que é realizado no CRAS, no CREAS e na habitação, porque aqui no nosso município a habitação não faz parte do SUAS, mas faz parte da secretaria. Então, trabalha-se no mesmo molde técnico, objetivo, legal, que se realiza os atendimentos no SUAS, né? Esta semana, inclusive, nós tivemos a oportunidade da técnica da habitação vir fazer uma fala, né, Miguelzinho, sobre a regularização fundiária. É outra demanda importantíssima e que nós temos ali uma técnica, uma assistente social exclusiva para aquele setor. Né? Então é isto, estamos à disposição da comunidade, né? Nos procure quando precisarem, levem as demandas até os nossos setores. Eu estou direto ali na secretaria com toda a nossa equipe de apoio ali para fazer os devidos encaminhamentos. Estamos então à disposição da nossa comunidade e lembrando sempre, né, que é um compromisso coletivo, que cada um tem que fazer a sua parte, né? E é isso, agradecer então o espaço. Muito obrigada, Miguelzinho, pela oportunidade, muito importante. Nós que agradecemos a gentileza de virem até aqui, nos trazerem todos esses detalhes, ampliando as informações para você. Num primeiro programa a gente tratou do CRAS, agora tratamos do CREAS, com a presença hoje da Franciele Martins Machado, que é assistente social, da Miriane Portela, que também é assistente social, da Carla Chelotti Seulin, que é psicóloga e coordenadora do CREAS, e a própria secretária Cleuci Braz de Souza, que nos ampliou essas informações com relação a esta atividade que faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação do município de Tupancetã. Um privilégio a gente poder ter essas informações e levar até você para que a nossa comunidade possa ainda mais usufruir desses serviços que o poder público disponibiliza aqui em Tupancetã.